Então, gente, hoje eu tinha uma pauta para trazer para vocês, mas eu preferi fazer né, um viés diferente. E eu estou no meio do projeto já de um vídeo que eu ia soltar, mas eu falei, não vou dar preferência para esse vídeo, porque esse vídeo é muito sério e muitas pessoas importantes estão falando sobre isso, que é o escândalo da ilha de Marajó, né? Aquela exploração com as crianças de lá, né? E os desafios do estado do Pará, porque o estado do Pará é um estado enorme, não é? É um estado que tem riquezas naturais imensas, e a gente sabe que a população de lá precisa, né, dessa repercussão das coisas que acontecem no Pará. A gente aqui do sul, né, do sudeste, do centro-oeste, a gente não pode se omitir diante dessas questões que nossos irmãos brasileiros vivem hoje no estado do Pará, principalmente na ilha de Marajó, tá certo? Então eu vou trazer para vocês coisas que a gente recebe no WhatsApp, né, que está na rede. Então circula e aí aquilo você checa, você vai aqui, vai ali, pega um vídeo de alguém da esquerda que te manda, pega um vídeo de alguém da direita que te manda, depois você pesquisa um pouquinho e aí você tem uma ideia real do que estamos falando, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Esse é o vídeo 201 da Comissão Cidadã de Inquérito e estamos investigando essa questão da ilha de Marajó neste vídeo específico, excepcionalmente, porque o assunto é muito grande, tá certo? E é muito sério. Está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, e o nosso WhatsApp. Quer conhecer mais sobre nós? Né? Continue se inscrevendo nos nossos canais, no Facebook João Paulo Guimarães e na TV Del Rey, TV Del Rey 4, no YouTube, né? TV Del Rey e TV Del Rey 4, dois canais que nós mandamos os nossos vídeos. Então vamos lá, porque o vídeo tem mais ou menos 10 minutos e eu fiz algumas montagens e vamos entender o que está acontecendo no Pará. Precisamos falar sobre a Ilha de Marajó o máximo que pudermos. Ilha de Marajó é uma ilha localizada no Pará que possui 17 municípios. Essa ilha tem um dos menores índices de desenvolvimento humano, um número alarmante de analfabetismo e casos severos de crueldade. O que acontece no Marajó vem sendo denunciado desde o ano de 2006 por um bispo emérito da região, o Monsenhor Dom José Luiz, que denunciou formalmente ao governo federal os abusos sofridos no Marajó, onde as maiores vítimas são crianças. E assim, gente, abusos horrorosos, além de abusos sexuais como tráfico humano, venda de órgãos, prostituição, é horrível. E um detalhe, quem era o presidente de 2006? Lula, que desde essa época fez vista grossa e não implantou nenhuma medida efetiva para acabar com esses problemas. E em 2022, mais gente, além do bispo, denunciou o que está acontecendo no Marajó. E vocês lembram, não é? A esquerda fez chacota dessa pessoa. Eu estou falando de Damares Alves, que na época era ministra do governo Bolsonaro. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Como você viu no vídeo, além de denunciar os abusos que as crianças sofrem no Marajó, Bolsonaro e Damares foram até lá e criaram o projeto Abrace o Marajó. Mas adivinha? Ano passado, em 2023, Lula revogou esse projeto. A então ministra Damares Alves não só foi condenada pelo Ministério Público a pagar 5 milhões, como também foi vítima de chacota. Primeiro, pelo próprio Lula. É assim, você veio o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, Eu tenho acompanhado. Falando de criança, é uma coisa tão absurda. É uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Isso me aguça a curiosidade.
Lula não recebeu essas mesmas denúncias em 2006 pelo bispo? Por que então ele tratou as falas de Damares como absurdo, sendo que ele sabia o tempo todo que era verdade? Inclusive, um dos homens que abusava das crianças lá no Marajó era um vereador do PT. Será que foi por isso que Lula ficou o tempo todo em silêncio e nunca fez nada? Além de Lula, aqueles que repreenderam Damares foram a mídia, os políticos de esquerda, os artistas que fizeram um L, como a Xuxa, que fez até um abaixo-assinado para a cassação da Damares. É lamentável. Bem, agora vou interromper a fala dessa menina, que eu achei muito importante mostrar a fala dela. E vamos avançar aqui. Agora vou pegar um vídeo que eu recebi de alguém da esquerda. É um cara de esquerda, né, que vai dar a versão dele. E ele tenta passar pano, sabe? Ele, apesar disso, ele reconhece que o problema existe. Isso é que é grave. Mostrei uma menina que tem um viés de direita, agora vou mostrar um influenciador digital com viés de esquerda. Então, isso é importante. Presta atenção. Bom, vamos lá. Esse vai ser um vídeo rápido para esclarecer você que está me mandando mensagens aqui aos montes, dizendo: cuidado, Ricardo, você caiu na fake news da Ilha de Marajó, é mentira, porque as ONGs estão dizendo que é mentira. Vamos com calma, gente, vamos com calma. É o seguinte, toda fake news tem um fundo de verdade. A fake news ela é isso, ela pega uma história verdadeira e transforma ela, aumenta, amplia, inventa coisas e coloca ali no meio e transforma aquilo numa mentira. Então sim, tem muita fake news correndo em torno dessa história da Ilha de Marajó, muita. Tem, por exemplo, imagens, vídeos correndo que não são de lá, que são de outras regiões do Brasil e alguns vídeos até de outras regiões do mundo, de fora do Brasil. Tem muita gente dizendo que tem tráfico de órgãos lá e é mentira, não tem, não existe. Não tem nada documentado a esse respeito. Se outra coisa também, porque extraem os dentes das crianças. Mentira também, isso é mentira da Damares. Ela foi para uma igreja lá em 2022 falar sobre a Ilha de Marajó e inventou essas mentiras para dar uma floreada, para poder dramatizar ainda mais a história que já é dramática, sem necessidade de fazer isso. Por quê? Porque ela queria faturar politicamente em cima. Então sim, tudo isso é mentira, é exagero para dramatizar ainda mais uma história que já é dramática, que não precisava de dramatização. Agora, que existe exploração de crianças no arquipélago de Marajó, como em vários outros lugares do Brasil, existe sim. As crianças vão para o rio pedir dinheiro, vão para o rio vender coisas que são produzidas pelas suas famílias e muitas vezes são exploradas também. Muitas vezes são exploradas também e isso foi constatado pelo Ministério Público, foi constatado por uma CPI no Congresso Nacional. Isso não é mentira, isso acontece, é um problema de décadas lá. Acontece que quando a Damares tocou nesse assunto, ela tocou como se ela estivesse trazendo uma grande novidade, como se ela estivesse fazendo uma denúncia inédita. Mas, na verdade, esse é um problema conhecido e antigo, muito anterior. Para vocês terem uma ideia, a CPI do Congresso Nacional é de 2009. 2009, a Damares só foi falar disso em 2022. Então a menininha não está errada não, né? O governo do PT já sabia disso. No primeiro governo dele, o Lula já sabia disso, né? A Dilma já sabia disso. Então, a esquerda já sabia disso. E aí, quando o pessoal do governo Bolsonaro tentou fazer alguma coisa, foram para cima do pessoal que tentou fazer. Entendeu? Tentou resolver o problema. A menina está certo, o problema é antigo. Esse cara que está aí tentando passar pano para a questão da Ilha de Marajó, né, acabou de reconhecer que lá existe o problema, que lá o problema já teve até CPI, né, e que o governo de esquerda passa pano e tenta abafar isso aí. Agora, eu vou adiantar mais um pouquinho, né, e vou colocar aqui, né, um finalzinho aqui. Aqui agora eu vou colocar, né, só um finalzinho do rapaz aqui, para não ficar muito grande o vídeo. Vamos entender.
porque ela foi esculachada, ela foi processada, ela foi esculachada porque ela mentiu sobre isso, porque ela inventou um monte de história que não existe, porque ela estava querendo faturar politicamente em cima de um drama das pessoas da Ilha de Marajó. Por isso que ela foi esculachada, não porque ela tenha inventado que exista a exploração de crianças naquela região, porque isso existe sim, mas ela inventou um monte de outras coisas, um monte de outros dramas que não existem de fato, e por isso que ela foi esculachada naquela época. Entenderam? Espero que tenha ficado claro, tenha cuidado com o que você está vendo sobre isso. De fato, tem muita mentira correndo, tem muito exagero correndo, tem muita história que não é condizente com a realidade, tem muita imagem que não é de lá e que está sendo distribuída como se fosse. E a extrema-direita está, sim, fazendo um verdadeiro carnaval em cima dessa história. Então tenha cuidado com o que você vê. Agora, uma coisa é inegável, existe exploração de crianças no arquipélago de Marajó. É isso que eu queria falar logo de saída nessa sexta-feira. Vamos seguir o dia com o noticiário político. Daqui a pouco eu volto com alguma outra informação importante sobre a política aí para explicar para você. Valeu, até mais. Então se percebe, o cara de esquerda tenta passar pano, tenta desqualificar a denúncia. Isso é muito grave. E aí ele passa isso aí para essa turma do, né, como diz assim, a turma do cérebro de galinha, que você põe ali, a turma vai e vai naquela, entendeu? E aí a gente tem esse problema. Agora eu vou no ponto mais nevrálgico, né, da questão. Vou trazer aqui a fala de Alexandre Garcia, né, um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro, um homem sério que hoje tem um canal no YouTube e recente agora, eu acho que foi hoje, ontem ou hoje, ele publicou isso. Vamos ver. Gente, é incrível. Prepare-se aí se você estiver sentado. Vocês viram a denúncia da cantora, a denúncia anterior da ministra Damares, né? A denúncia de ONGs de lá, a denúncia de missionários lá de Marajó sobre uso de crianças em pedofilia, tráfico de crianças para fins sexuais horrorosos, né? Coisas horrorosas. E aí tentaram uma investigação, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Pará, que tem 41 deputados. Só 9 assinaram. Dos que assinaram, nenhum de partido de esquerda. Que interessante. Só 9. Porque era o caso. Não, vamos investigar para demonstrar que não tem. Ou para confirmar que tem. Não quiseram. Representantes do povo paraense. Meu Deus, eu acho que não tem palavras para a gente explicar isso, né? Então, olha só que gravidade. Eu não estou falando para vocês. Vocês viram aí a CPMI do 8 de janeiro, né? O pessoal da direita impôs a CPMI e falou, vamos fazer porque o negócio ali está mal contado. E aí o que o governo fez? Teve que aparelhar a CPI para desviar o foco, né? Tanto na CPI do Distrito Federal como na CPMI. Então, no Pará, os deputados de direita, né, tentaram criar uma CPI lá na Assembleia Legislativa do Estado do Pará para investigar essa questão. Só de direita, de esquerda ninguém assinou. Ou seja, não pode investigar. Se não pode investigar, é porque tem coisa errada. Entendeu? E o Estado do Pará, se você falar, mas aí a bancada lá é de esquerda, lá é governo de esquerda. Lá, o governador do Pará é o Helder Barbalho, né? O Helder Barbalho, vou mostrar ele aqui para vocês, é um dos apoiadores do governo Lula, né? E o irmão dele
né? O Helder Barbalho é filho do Jarder Barbalho, essa família Barbalho, né, que é uma oligarquia que controla o estado de Pará há muito tempo. Depois eu falo sobre o Jarder Barbalho para vocês. Os antigos conhecem, mas vocês que são novos, não. E o ministro da cidade é o irmão do Jarder Barbalho. Entendeu? É o irmão do Helder Barbalho, do governador. Então, o estado do Pará tem um governador, que é apoiador do Lula, tem o irmão dele, né, que também é Barbalho, filho do Jarder Barbalho, né, aquela figuraça, que depois eu vou falar quem que é ministro das cidades do governo Lula. Então, preste atenção, conheça agora a fala, no dia no 9 de janeiro, né, que reuniram os governadores todos, né, o primeiro a falar foi esse Helder Barbalho, filho do Jarder Barbalho, ministro, governador do estado do Pará. Vamos ver a fala dele, só um pedacinho, para vocês conhecerem a figura. E o enfrentamento àqueles que, lamentavelmente, continuam a reprovar o resultado das urnas, a rejeitar as decisões e transparências do processo legal, eleitoral deste país, e nós não podemos, de maneira alguma, admitir que a instabilidade continue a pairar sobre as instituições do Brasil. Bem, o estado do Pará, né, aqui ó, no nosso relatório do Mesário Pianista, que nós fizemos, baseado nas leituras dos logs das urnas, né, no estado do Pará, pra vocês terem uma ideia, é o terceiro estado que teve, nas eleições presidenciais, todos os que ganharam estados que registraram mais votos após as 17 horas. Ação do Mesário Pianista, entendeu? O estado do Pará fica em terceiro lugar entre os estados que mais registraram votos após as 17 horas. Foram 362.307, ficamos apenas atrás do estado do Rio de Janeiro e da Bahia. Agora, em termos percentuais, preste atenção. Deixa eu pular aqui, ó, eu estou olhando aqui no nosso relatório. Se você não tem esse relatório, tá? Manda um Pix de R$20 para esse endereço aí, para essa chave Pix JP Notícias. Depois você pega o seu recibo e envia para o WhatsApp 999-618000 e nós vamos enviar para você esse relatório em PDF para você conhecer, né, a realidade do que foi o processo eleitoral, baseados em dados concretos, né, em provas materiais feitas pelos logs das urnas, tá certo? Então tá, olha aqui, o estado do Pará, ó, é nessa página aqui, ó, esses pretinhos aqui, ó, é onde o Lula ganhou, tá certo? O estado do Pará, ele está, o número de participação dos votos após as 17 horas sobre o total de eleitores aptos a votar em cada estado. Para você ter uma ideia, o estado do Pará é o segundo em termos de percentual com mais participação de eleitores, quer dizer, de votos após as 17 horas. 5,9% do total dos eleitores que votaram no estado do Pará, entendeu? Esses votos caíram após as 17 horas. 5,9%, quase 6%, perdendo apenas para o estado de Alagoas, tá certo? E agora, recentemente, isso agora, né, saiu uma notícia aqui, ó, que eu recebi aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, esse empresário aqui, ó, deixa eu mostrar a carinha dele aqui, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse empresário aqui, ó, morre Bené Mutran, um dos maiores empresários do Pará. Empresário caiu essa matéria foi publicada dia 2 de março de 2024, quer dizer, esse mês já, nós estamos começando o mês, né? Hoje é dia 6, ó, foi publicado dia 2. Empresário caiu de prédio em Itapema, ao mesmo tempo que seu tio no Pará.
sobrinho de um dos maiores pecuaristas do Brasil, morreu ao mesmo tempo que seu tio, nas mesmas circunstâncias. Bené era pivô de uma suposta fake news envolvendo filho de presidente aqui em terras milionárias do Pará. Então, o que está acontecendo com o estado do Pará, gente? Aqui, ó, empresário Bené Mutran morre ao se julgar de prédio em Belém. Ele era um dos principais empresários do estado e reconhecido nacional e internacionalmente pela sua atuação no ramo de pecuária. Ele gerou milhares de empregos, foi o maior criador de gado Nelore do Brasil, inovou a genética do seu rebanho e inovou na produção de sêmen ao ponto de exportar para todo o mundo. Bené era conhecido pela sua humildade, religiosidade, amor ao próximo e espírito empreendedor. Tudo ia muito bem, seus filhos já começavam a ficar à frente dos negócios, até que um filho de um político poderoso do Brasil fez uma incrível proposta de compra das fazendas. Negócio fechado. O cara deu a entrada e depois da entrada no negócio veio o maior golpe da história, levando o amigo Bené ao desespero. Ele lutou o que pôde, porém, o resto prefiro que leiam nos jornais. O filho do político hoje é bilionário, graças à sua incrível desonestidade com o povo, com o apoio do pai. Não estou dizendo quem que é o cara, mas eu tenho a imagem agora, gente, foi esse mês. O empresário pulando do prédio. Vou mostrar para vocês. É cena difícil, tá? Não aconselho quem não tem estômago ver isso, não. Vai aparecer aqui do lado, ó. Fica olhando. Caralho! 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 O que está acontecendo com o estado do Pará hoje é uma preocupação do Brasil inteiro. A gente aqui do Sul não podemos virar as costas para isso, tá certo? Então, eu nem vou entrar na questão da família do Jader Barbalho. Só para terminar, o Jader Barbalho, que é o pai do governador, né, e pai do ministro da cidade do governo Lula, ele foi presidente da Câmara, tá certo? E ele teve que renunciar, né, à presidência, depois renunciar ao mandato para não ser cassado, tá certo? Chegou até a ser preso depois e saiu. Depois voltou a ser, né, deputado de novo, voltou às atividades de deputado, né, e acho que chegou até a ser senador, né, e talvez agora eu acho que ele está sem mandato, né? Enfim. O que está acontecendo com o estado do Pará é preocupação para todos nós brasileiros. Não podemos passar pano para isso, não. Tá certo? Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Compartilhe, gente, comente. Não era a pauta para hoje, tá certo? Mas, sabe, é questão de humanidade. São crianças, indefesas. E aí, gente, quem puder, faz alguma coisa por isso. Se você puder compartilhar, você já está fazendo algo por elas, tá certo? Você que é pai, que é mãe, sabe? Entende o que nós pensamos. Isso é muito sério, tá certo? E você vê aí o pessoal passando pano, né? Você viu o cara da esquerda aí tentando passar pano, apesar de admitir isso. E você viu o Alexandre Garcia falando, né, que uma CPI foi abafada lá no estado do Pará para as coisas não avançarem. Então, é isso aí. Para a gente continuar, continue contribuindo. Quero agradecer aqueles que já mandaram, sabe? Vocês estão sendo parceiros nesse projeto da Comissão Cidadã de Inquérito. É a sociedade civil organizada se fazendo presente, trazendo essa voz de reflexão para a gente chegar à verdade e pacificar o país, tá certo? Então, você que faz parte disso, compartilhando, curtindo, comentando e dando a sua contribuição no jpnoticias@gmail.com, tenha certeza, você está fazendo a coisa mais certa atualmente no Brasil, porque são poucas as vozes que estão na internet que têm essa visão, sabe, serena, que busca trazer uma verdade para você sem
sabe? Sem paixão. Isso é que é importante. A gente investiga e traz isso para você. Um abraço, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e cubram todos vocês. Agora eu vou terminar o próximo vídeo, que está na metade, que era para ser hoje, mas vai ser amanhã, se Deus quiser.